Tá gravando. Olá, pessoal. Meu nome é João Mendes, eu sou médico especialista em clínica médica. Estou hoje aqui com a Joane Alves, para a gente falar um pouquinho de pneumonia e bronquite aguda, né, Jô? Exatamente, pessoal. Nós somos integrantes do TAD Clinicage, tá bom? Que é um podcast, um portal de clínica médica. Nós temos o Instagram, Twitter, YouTube. Então sigam lá a gente nas nossas redes sociais. Beleza? Vamos nessa? Vamos. E aí, João? Aqui são todos os tópicos que nós vamos discutir hoje? Pois é, a gente vai conseguir colocar isso aí em meia hora, eu acho, né? Vamos tentar. Mas basicamente, esses são os tópicos que vão orientar a nossa conversa hoje, tá, pessoal? Sempre assim, sendo coisas mais práticas, orientado por perguntas, a tentativa de fazer uma abordagem mais pragmática possível. E vamos começar aí como quando suspeitar de bronquite aguda e pneumonia, né? E Para aí? começar falando nisso, pois é, preciso definir, porque essa foi uma definição, Jô, e eu saí da faculdade sem saber muito bem o que era bronquite aguda. A gente sabe que é pneumonia, mas bronquite aguda é uma coisa meio etérea na nossa cabeça. E, de Muito. fato, o que é essa doença, essa condição, né, essa síndrome? É um quadro de tosse agudo que pode ter secreção ou não e que dura aí até 3 semanas, ok? Isso é causado, em geral, por uma inflamação da via aérea inferior, na maioria das vezes viral, mas o parênquima aqui não é afetado. A via aérea inferior é acometida, mas o parênquima não. Já a pneumonia, aqui sim é a infecção aguda do parênquima pulmonar. Então, ambas essas duas condições, elas vêm com tosse aguda, costumeiramente no pronto-socorro, e você diferencia justamente pelo acometimento parenquimatoso. Na pneumonia vai ter, você vai ver isso na radiografia, na bronquite aguda não vai ter, e você vai ver que a radiografia não vai ter infiltrado novo, beleza? Beleza. E aí vem aqui de quando a gente vai suspeitar, né? Você já falou aí Exato. das definições, mas e aí? É exatamente isso. Chegou tossindo agudamente. Não tem febre, não tem taquicardia, é só tosse mais nada, a ausculta é limpa, não tem DPOC, porque se tiver DPOC a gente vai chamar de DPOC exacerbado, você tem que pensar em bronquite aguda. Esse é o cenário clássico, tá? O problema é não ter a definição de bronquite aguda na cabeça e achar que toda tosse aguda é pneumonia. Não é o caso. E lembrar Tá. que na nossa época aí de SARS-CoV-2, de pandemia, tem que sempre pensar em SARS-CoV nesses casos. Esses pacientes vão sim precisar ser isolados, na maioria das vezes em casa, porque não precisa internar bronquite aguda, né? Beleza. Mas você falou que o grande diferencial aí é a radiografia, né? Hum? Então, vou ter que ter radiografia para todo mundo nessa suspeita desses pacientes? Boa, Ju, essa pergunta é muito boa e a resposta para ela é não, tá? A Tá. gente, se o paciente tiver um quadro clínico muito benigno, a gente consegue excluir pneumonia razoavelmente com esses dados, certo? Então, quando é que a gente vai pedir radiografia? É quando o paciente vem com tosse aguda e tem sinais vitais alterados, Tá. ou sinais de consolidação ao exame físico, ok? Tá. Ou quando é um idoso com alteração do comportamento. Fora dessas indicações, ou seja, uma pessoa com tosse aguda que tem sinais vitais normais, a ausculta normal e não é uma pessoa idosa com alteração do comportamento, aqui você pode fazer o diagnóstico operacional de bronquite aguda e tratar como se fosse, beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos lá falando desse manejo, né? Já que você está Pronto. fazendo toda essa diferenciação, faz sentido que o manejo seja diferente também. Exato. O principal na bronquite aguda é não atrapalhar, não fazer mal, ok? Então, Adoro. é deixar que a doença vai se resolver, né? A gente quer forçar um infiltrado onde não tem na radiografia, acha que tudo é pneumonia, dá antibiótico para todo mundo e já tem múltiplas sociedades falando que isso não é bom, isso é errado. Tá. Evite dar antibióticos para bronquite aguda, é uma das causas mais comuns de prescrição inadequada de antibióticos, ok? É importante educar o paciente, porque, em geral, esse é um paciente que vem um pouco depois da pneumonia, ele vem porque ele está cansado de tossir, está tossindo há 10 dias, e você vai falar que vai tossir por mais 20, porque, em geral, o quadro dura aí umas 3 semanas, beleza? Tá. E você pode fornecer alguma medicação sintomática para tosse, apesar de nada ser bom. Mas existe uma ideia, né, que tem questionamentos, mas existe, que talvez só de você dar uma medicação para tosse, você evita aquela necessidade de dar antibiótico que as pessoas às vezes têm, né?
O problema é Uhum. porque não tem nada para tosse que é muito bom. O que talvez tenha um pouquinho de evidência é o dextrometorfano com guaifenesina, você pode considerar, dependendo da disponibilidade, mas evite medicações para tosse que têm um perfil de efeitos colaterais muito ruins. Sempre cheque a interação medicamentosa, porque esses remédios para tosse muitas vezes têm efeito psicotrópico e podem interferir com antidepressivos e outras medicações dessa categoria. Beleza. E aí vem para pneumonia, né? Já que você fez a diferenciação da bronquite, a gente tem que pensar como diagnosticar a pneumonia. Exato, Jô. E aqui a gente vai pensar em 3 eixos, tá? O paciente tem Tá, que preencher esses 3 eixos para eu achar que pneumonia é uma hipótese boa. Primeiro, ele tem que vir com um sinal inflamatório agudo, né? tá. Febre, leucocitose, algo que me indique que o quadro é inflamatório e agudo. 2, esse quadro inflamatório agudo, ele tem que ter também sinais que localizam ele no trato respiratório. Seja tosse, secreção, dispneia, dor torácica, algo nesse sentido, uma ausculta de um estertor, tá? Mas só esse quadro clínico, os estudos mostraram que só somar sinais inflamatórios com sinais do trato respiratório, a gente não consegue ter um grau de certeza razoável aí para pneumonia. Pensou, tem que pedir radiografia, que você vai ver aí um infiltrado novo e vai carimbar o diagnóstico de pneumonia. Então, pensa nesses 3 eixos: sinais inflamatórios agudos, sinais que localizam essa inflamação no trato respiratório e um novo infiltrado na radiografia. Beleza. Bem diferente do que a gente discutiu até agora da bronquite aguda, né? Exatamente. A bronquite aguda pode até ter sinais do trato respiratório, mas não vai ter sinais inflamatórios exuberantes e não vai ter o infiltrado pulmonar. Tá. E aí, seguimos no quadro clínico. Exato. Que aí é aquela que a gente já mencionou, né? Não tem combinação de sintomas que eleva a possibilidade de pneumonia a ponto de você não precisar de radiografia, então quase sempre vai precisar. Talvez você possa fazer um diagnóstico de pneumonia de maneira presuntiva e operacional se você tiver num cenário de UBS, certo? Um cenário de atenção primária, e aí vem uma pessoa com um quadro clínico muito clássico e você já e é uma pessoa de baixo risco. Então, se for um paciente que preenche todos esses critérios, atenção primária, quadro clássico, risco baixo de desfecho negativo, você pode até considerar fazer esse diagnóstico de maneira operacional e dar um antibiótico. Mas sempre que tiver radiografia é interessante ter. Isso é muito comum, né, no nosso dia a dia. Exatamente. E aí, o exame físico normal não exclui pneumonia. Se tem sinais inflamatórios agudos, tem algo que localiza no trato respiratório, mesmo que a ausculta seja normal, tem que pensar, tá? Lembrar Tá. daqueles critérios de quando eu vou solicitar radiografia num quadro agudo. Agora, se eu estou pensando em pneumonia, estou achando que pedir a radiografia, então naqueles critérios de pedir a radiografia que a gente falou lá na bronquite aguda. Mas a radiografia veio normal, o que eu faço? Porque aqui o exame complementar não foi coerente com a minha hipótese, né? Eu estava Sim. achando que era e o exame veio normal. O que você pode fazer? Ou você faz uma tomografia e reduz essa dúvida, aí com a tomografia normal realmente não é, ou você trata empiricamente, como se fosse pneumonia, mesmo sem infiltrado novo, e reavalia esse paciente em 2 a 3 dias. O paciente está muito bem, uma nova radiografia não mostrou infiltrado, aqui pode ficar tranquilo, talvez até fazer esse curso de antibiótico de 3 dias e tirar, pensando que você deixou nesse período porque existia a dúvida mesmo. Beleza. E aí vem para outro ponto importante, né? Porque você já falou até agora do quadro clínico e do diagnóstico, mas um diferencial é saber se esse paciente precisa ser internado ou não, né, João? Exato, essa é a primeira dúvida, né? Beleza, é pneumonia, mas vou tratar em cada tratar no hospital. E quando a gente fala desse tema de internação e pneumonia, sempre vem à mente da gente, né, vários scores, né? Porque realmente tem vários Sim. aqui. Mas tem algumas perguntas que elas já vão peneirando essa decisão, porque se o paciente não passar nessas perguntas, ele já vai ter que ser internado independente de score. Então, por exemplo, se existe risco de um agente de rápida progressão, já tem que se internar. Por exemplo, paciente que tem legionela, paciente que tem pneumonia por varicela, todos são pneumonias que evoluem agudamente muito rápido, precisa internar. Outra indicação, quando eu tenho preocupação quanto à aderência do paciente. Em geral, isso envolve aí vulnerabilidade psicossocial, né?
E uma terceira indicação de internação hospitalar é quando o paciente está desaturando. Aqui não tem como dar essa alta, né, pessoal? Tem que internar. Então, primeiro, faça essas 3 perguntas. O paciente respondeu alguma delas sim, aí vai ter que internar, não tem como. Mas se ele Tá, respondeu não às 3, aí sim o score vai te ajudar muito. tá. E aí vemos para alguns deles, né? Esse aqui é o PSI, né? PSI famoso, né? Uhum. Na época que a gente estudou medicina não tinha smartphone, né, Jô? Mas Não. agora tem, então dá para usar o smartphone para calcular. O pessoal reclama que é um score trabalhoso, mas dá para você calcular. Como é que funciona aí o PSI, né? O índice de gravidade de pneumonia. Você tem 2 etapas. Uma etapa inicial, que você vai ver se o paciente tem alguma característica que aumenta o risco dele, que são essas que estão nessa primeira tabela aí do STEP 1. Se Tá, é idoso, se tem mais de 50 anos, perdão, se tem alguma doença maligna, tem uma insuficiência cardíaca, algo nesse sentido, ou sinais vitais muito alterados. Se ele responder não a tudo isso, ele não tiver nada, ele é o grupo 1, é um paciente que tem o menor risco de todos. casa, Se né? casa, um forte abraço aí, meu amigo. Tá bom. Agora, se ele entrou nesses critérios, aí você vai fazer o cálculo do step 2 aí, que vai envolver uma série de variáveis. Vou dar destaque para a idade, porque a idade em anos já é um tanto de pontos que o paciente vai receber. Então, por exemplo, um homem de 73 anos já ganha 73 pontos, tá? E vai fazer Tá, os outros pontos aí que estão discriminados. E baseado nesses pontos, você coloca ele numa categoria de 2 a 5, porque o 1 você nem teria calculado. 1 e 2 é alta, 4 e 5 é internação hospitalar, e o paciente que entra no grupo 3 é um paciente que pode ficar numa internação breve, ou se você não conseguir internar, talvez no hospital dia para você ficar mais perto dele, e vem todo dia no hospital tomar antibiótico, algo nesse sentido. Com certeza, interne 4 e 5 e alta segura para 1 e 2, o 3 é intermediário. beleza. E aí tem esse que é famoso também, né? O Cube Sim. 65 é um score também muito falado, é um score mais rápido, mais pragmático e prático do que o PSI, e ele considera aí 5 variáveis, né? Confusão mental, ureia, frequência respiratória, pressão arterial e idade maior do que 65 anos. Pontuou 0 ou 1, você considera alta. Pontuou 2, talvez internar. 3 ou mais, com certeza internação hospitalar. Ok? Qual score é melhor? Ninguém sabe, né? Ambos são scores extensamente validados. Use uma dessas ferramentas que realmente elas vão te ajudar a tomar decisões mais conscientes, mas Uhum. talvez o PSI tem mais estudos, né? Acredita-se que ele consegue classificar melhor alguns pacientes com baixo risco que o CUB não classificaria. Então, existe essa questão, mas os dois são praticamente equivalentes. Beleza. Então, idealmente PSI, se eu não consigo, vou aplicar o curva 65, né? Exatamente. Tá. E aí? A gente chegou a esses critérios, né? E aí, eu acho que depois de saber que precisa internar, a grande diferenciação é saber se é na enfermaria ou se é na UTI. Exatamente, Joe. E aqui, assim, tem vários scores também para essa decisão. Eles são menos estudados do que os para internação, tá? Mas vale a pena usar. E talvez o que vale mais a pena usar são os critérios da Sociedade dos Estados Unidos de Doenças Infecciosas aí de 2007, que são esses que vão aparecer na tela agora em seguida. A gente tem os critérios menores, os critérios maiores. O critério maior, né? Pelo amor de Deus, É muito claro, né? para Precisa internar entubar com certeza. vai para a UTI. Agora, o critério menor ele é interessante, porque nem sempre ele é tão aparente. Você precisa de Uhum. 3 critérios menores para indicar vaga de UTI para esse paciente. Então, são esses que estão discriminados aí na tela, vale a pena considerar isso. Agora, lembre-se, como esse é um score que não é tão estudado quanto os outros, às vezes você vai indicar UTI mesmo para um paciente que está fora desses critérios. Então, muitas vezes, a unidade de terapia intensiva é necessária para esses pacientes. Tá bom. Lembrando, então, 3 menores ou um maior. Tá. E aí você traz aqui pra gente quais exames a gente deve pedir, né, nessa avaliação. Isso. Às vezes, pneumonia é uma doença que você tanto pede exame para dar o diagnóstico, tanto pede exame para ver a gravidade, às vezes é confuso, né? Mas, É, mais uma vez,
Diga aí. Porque até agora, né, que você estava mostrando, você mostrou um critério que já era para ver interno ou não. Aí depois tem outro critério que é UTI ou enfermaria. E todos têm exames complementares, né? Então, como Exato. organizar esse pedido? Pronto, eu acho interessante organizar na cabeça, mais uma vez, em 3 eixos, tá? Um Tá, eixo de diagnóstico, posso pedir exame para dar o diagnóstico. Um segundo eixo de avaliação de gravidade. E um terceiro eixo de definição de etiologia. Eu posso pedir exames para essas 3 coisas. Ou para dizer que é pneumonia, ou para saber quão grave é essa pneumonia, ou para saber o que, que está causando essa pneumonia, certo? tá. E aí, Fazer quais seriam coisas esses em exames? paralelo, né, João? Exatamente, em paralelo. Quais seriam esses exames? São os que a gente vai ver no slide a seguir, que exames para diagnóstico e segmento. Vai ser a radiografia, que a gente viu lá que precisa de um infiltrado novo, né? E até para ver sinais inflamatórios. Para Tá. avaliar a gravidade, né? Vão ser os exames dos scores que a gente conhece. Se eu suspeito de sepse, a gente vai calcular o SOFA, né? Lembrando da definição de sepse atual. E se eu estou na dúvida se precisa internar ou não, vou usar aí as ferramentas de predição de risco, como o PSI ou o CURB. Agora, a dúvida mora se eu preciso pedir exames para avaliar a etiologia da pneumonia. Porque o que a gente sabe dos estudos é que é muito difícil encontrar o bicho. Então, Uhum. nem sempre eu vou precisar pedir. Por exemplo, fora do hospital, não tem indicação de pesquisar a etiologia, mas dentro do hospital é um pouco diferente. Tá. E aí é porque vai fazer essa toda a diferença, né? Se tá na enfermaria, o que a gente vai pedir, e o que tá na UTI, né? Vai pensar, muda um pouco, né? A gravidade do paciente muda também qual o bicho que pode estar associado ali, né? Exatamente. E o rendimento também da pesquisa. Quanto mais Sim. grave é o paciente, mais fácil é de aparecer o germe, né? Ao passo que o paciente mais com quadro mais leve, ele tem, em geral, um germe que não aparece muitas vezes. Qual é a recomendação? O paciente está na UTI, indicou vaga de UTI, ele merece tudo. O que, que é tudo? Hemocultura, cultura da secreção respiratória e antígenos urinários para legionela e pneumococo, ok? Já na enfermaria, cuidado, você vai solicitar culturas apenas se você está fazendo cobertura ampla empiricamente ou se o paciente for colonizado previamente por MRSA ou pseudomonas ou se tem uma internação ou uso de antibiótico parenteral nos últimos 90 dias. Fora disso, você não precisa pedir cultura, certo? Nem hemocultura, nem cultura de secreção traqueal. Os antígenos urinários, você vai pedir fora da UTI apenas se houver vínculo epidemiológico. Por exemplo, Tá. está tendo um surto de legionela na localidade. Aí você tem que pedir se for um paciente com pneumonia que vem daquele local. Beleza? Então, Tá bom. marcando aqui, na UTI pede tudo, fora só com esses critérios. Tá. E aí vai fazer. Isso é importante para fazer essa diferenciação, né? E aqui no ambulatório a gente consegue dividir nesses dois grupos, né? O paciente que é sem comorbidade ou fatores de risco para resistência, que é a nossa principal preocupação, e o paciente que tem comorbidade ou fator de risco para resistência. Exato, Jô. Tem essa diferenciação aí no ambulatório, né? O paciente que não tem comorbidade, não tem fator de risco, aqui uma monoterapia com amoxicilina, um macrolídeo ou até doxiciclina estão de bom tamanho aqui para esses pacientes, ok? Existe alguma variação entre as diretrizes do que você pode usar de antibiótico, certo? Se a gente for Tá. olhar a diretriz da Holanda é uma coisa, a diretriz do Reino Unido fala outra, dos Estados Unidos fala algo diferente. Mas, em geral, esses são antibióticos que são aceitáveis na escolha do tratamento da pneumonia ambulatorial de baixo risco, tá? Cuidado só de verificar os dados da sua localidade. Por exemplo, se tiver uma incidência de resistência a macrolídeos maior do que 25%, em geral a gente Hum, opta por não fazer essa classe. Mas tá. são todos antibióticos que costumam ser prescritos e validados nesse contexto, se o perfil microbiológico permitir. Agora, pacientes com comorbidades ou fatores de risco para resistência, aqui já fica pior se você escolher um desses antibióticos isoladamente, ok? Aqui o que você vai utilizar? Amoxiclavulanato ou uma cefalosporina em conjunto, terapia combinada, com o macrolídeo ou doxiciclina, tá bem? Então essa é Tá. uma das terapias mais utilizadas nesse cenário. Combinar amoxicilina com clavulanato ou uma cefalosporina com macrolídeo ou doxiciclina. Uma outra opção
mas que em geral a gente guarda só quando não pode usar a primeira, é fazer uma quinolona em monoterapia. Uma quinolona que pegue aí pneumococo, como por exemplo o levofloxacin, né? Por que a quinolona cai um pouco aí, né? Essa é uma coisa importante da gente marcar. A quinolona cai um pouco porque existe um medo quanto à indução de resistência, também um medo quanto ao perfil de efeitos colaterais, e um terceiro medo é que se você desconfia de tuberculose, evite usar a quinolona porque pode atrapalhar a pesquisa de tuberculose futuramente, ok? Beleza. Então, a combinação preferencial é essa primeira, amoxiclavulonato ou cefalosporina com macrolídeo ou doxiciclina. Tá. E aí, a outra diferenciação é, internei. O que eu tenho que cobrir se o paciente fica na enfermaria e o que eu tenho que cobrir se ele está na UTI, né? Porque a gente já sabe que a gravidade é diferente. Exato, João. E aqui a diferenciação é geográfica, né? Se está na Tá. enfermaria, você vai fazer um beta-lactâmico com macrolídeo ou doxiciclina. E existe também a opção de quinolona em monoterapia. Na UTI, tem um mantra, tá? É sempre terapia combinada. Tá. Você nunca vai fazer um antibiótico só para pneumonia quando o paciente está na UTI. E aqui você vai. Quais são as combinações? Um beta-lactâmico com um macrolídeo ou um beta-lactâmico com uma quinolona. Essas combinações elas têm a característica de, fornecerem dupla cobertura para pneumococo e, dois, conferirem também cobertura para germes atípicos, em especial legionela, que é grave. Então, está na UTI, sempre terapia combinada. Existem alguns Beleza. estudos que viram que existe uma polêmica quanto à necessidade de fazer macrolídeo ou doxiciclina na enfermaria. Se não seria possível fazer só um beta-lactâmico. Inclusive, existe um estudo holandês de não inferioridade publicado no New England que mostrou que essa é uma alternativa possível. Porém, parte desses estudos teve uma incidência muito baixa de germes atípicos. Então, é uma coisa que é difícil recomendar para todo o cenário, que você pode fazer um beta-lactâmico em monoterapia na enfermaria, certo? Existe essa discussão na literatura, os autores divergem quanto a isso, mas é importante a gente saber que, em geral, beta-lactâmico com macrolídeo ou doxiciclina está uma escolha excelente para a enfermaria. Beleza. E aqui, por fim, né, acho que é uma dúvida bem recorrente, que é germe resistente, porque você já falou de pacientes com fatores de risco, pacientes já têm colonização prévia, mas aí quando é que a gente precisa cobrir, né? Para Exato. sumarizar essas indicações. Exato. Aqui é um outro ponto polêmico na pneumonia, né? Porque o que a gente viu aí ao longo dos anos é que existem alguns pacientes que estão fora do hospital, mas que por estarem em íntimo contato com o hospital, com os serviços de saúde, acabam tendo uma chance de ter uma microbiologia mais parecida com os germes hospitalares. E aí, a partir desse fenômeno, surgiu a preocupação, a partir desse fenômeno, surgiu a preocupação se a gente não deveria cobrir esses pacientes para germes resistentes, mesmo eles vindos da comunidade, certo? Tá. E aí criou-se um conceito de pneumonia associada aos cuidados de saúde, para representar pessoas que estavam fora do hospital, mas por terem íntimo contato com o hospital, acabavam tendo germes hospitalares. Pessoas em hemodiálise, transplantados, pessoas que têm feridas crônicas, né? Bem, o que foi que a gente viu é que essa estratégia levou a um aumento da cobertura antibiótica sem melhorar desfecho clínico, tá? Então, a gente dá um passo para trás agora em 2022 e abandona essa categoria de pneumonia associada aos cuidados de saúde. A nossa cobertura empírica agora é muito mais restrita e a gente vai considerar cobrir nos seguintes cenários. Na UTI, tem 3 indicações. Quando o paciente já é colonizado previamente, quando o paciente teve uma hospitalização ou uso de antibiótico parenteral recente, ou quando existe alguma ferramenta na sua localidade que sugere que esse paciente tenha alto risco de ter um germe resistente. Ah, na minha localidade não tem essa ferramenta. Muito bem. Por isso que nós orientamos coletar cada vez mais culturas para gerar esses dados e aí sim podemos escolher com mais sabedoria. Já na enfermaria, a indicação é apenas uma. Você só vai cobrir germes resistentes se o paciente já for colonizado por eles.
Se não foi, não precisa cobrir. Lembra das indicações de cultura, você vai coletar, mas não vai cobrir empiricamente, não. Só se a cultura revelar um germe resistente. Beleza. E, por fim, anaeróbio, né? A última dúvida aqui desse tópico, para a gente finalizar essa discussão de hoje. Exato, Jô. Mais um tema controverso. Controvérsia é o que não falta na pneumonia, tá? Mas o que a gente tem, na verdade, atualmente na literatura é um embate entre a literatura antiga e a nova, porque os estudos mais antigos, das décadas passadas, mostravam uma alta incidência de germes resistentes, de germes anaeróbios. Já os estudos mais recentes mostram que os anaeróbios não participam de maneira tão intensa nas pneumonias aspirativas. Então, fica uma dúvida aí se, de fato, a gente deve cobrir ou não essas bactérias. Mas o que a gente tem de mais consensual é que a gente deve cobrir germes anaeróbios se o paciente tem um abscesso pulmonar ou empiema pleural. Aqui não tem dúvida, tem que cobrir com certeza. Agora, existem algumas indicações que são debatidas na literatura. Existe divergência. Por exemplo, o paciente que tem uma macroaspiração, né? Porque o mais comum do paciente que chega com pneumonia aspirativa, quem é? É uma pessoa que tem disfagia, é um paciente que tem uma sequela de AVC, que em casa ele já aspira cronicamente e aí vem com pneumonia. Mas, às vezes, a pessoa tem uma macroaspiração. E aí dá uma dúvida se, nesses casos, de fato, a cobertura não é mais eficaz. Dentes em mau estado de conservação e quando eu tenho uma forte suspeita de aspiração como mecanismo da pneumonia. Se você quer cobrir anaeróbio, o que você vai usar? O pessoal lembra muito da clindamicina, né? Mas é bom ter um pouco de cuidado. Existem outras opções além da clindamicina, que é um antibiótico que está muito envolvido em colite por Clostridium difficile, né? Opções. Se você quer dar alta e quer cobrir germe anaeróbio, o que você pode fazer? Amoxicilina com clavulanato. Você vai estar cobrindo. Dentro do hospital, se você quer cobrir germe anaeróbio, o que você pode fazer? Ampicilina sulbactam é uma ótima opção. E se você quiser cobrir germes resistentes e anaeróbio, você pode fazer o quê? Piperacilina, tazobactam. Aqui são opções de cobertura de anaeróbio para a gente ficar aí na cabeça. Beleza, então. Fechou? Fechou. Lembrar, pessoal, então, de que não é possível dar o diagnóstico de pneumonia, na maioria dos casos, sem uma radiografia, certo? Lembra das indicações de radiografia na tosse aguda, sinais vitais alterados, sinais de consolidação no exame físico e idoso com confusão mental. Se o raio-x é limpo ou o paciente nem tiver indicação e for uma tosse aguda, o que ele tem é bronquite aguda, dura 3 semanas, não precisa de antibiótico. Se tiver infiltrado novo, é pneumonia. Na hora de internar, faça as 3 perguntas. Se tem risco de um germe de rápida progressão, se ele está desaturando ou se tem uma vulnerabilidade psicossocial. Se ele já passou nessas perguntas, calcula os scores de risco, tanto para decidir se vai internar, como para decidir se vai mandar para a UTI ou para a enfermaria. Quase sempre você vai pedir os exames para avaliar a gravidade, os exames para investigar a etiologia vão ser sempre para os pacientes que estão na UTI. Fora da UTI, só em indicações específicas, como colonização prévia ou antibiótico terapia ampla empírica. Lembrar de que, fora do hospital, a gente vai fazer amoxicilina, macrolide ou doxiciclina para os pacientes de baixo risco, para os pacientes com comorbidades ou idosos ou fatores de risco de resistência, a gente vai usar amoxicilina com clavulanato ou uma cefalosporina com macrolídeo ou doxiciclina ou uma quinolona em monoterapia. No hospital, vai ser uma cefalosporina, um beta-lactâmico, né? Muitas vezes com macrolídeo doxiciclina ou quinolona em monoterapia na enfermaria. UTI, sempre terapia combinada, preferencial beta-lactâmico com macrolídeo, ok? Não cobrir germe empírico de rotina, só em indicações específicas, e anaeróbio, especialmente quando tiver abscesso pulmonar e empiema pleural. Fechou. Adorei esse resumo final, João. Pegou Beleza, os pontos principais e sedimentou aqui. Fechou, então. Mais uma vez a gente queria agradecer, pessoal. E lembre de seguir a gente, né, Jô, nas redes sociais. Exato. Um abraço.
curte, compartilha, todas aquelas coisas verdade. de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como é que é? Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.